Para ser curto e objetivo, o primeiro clichê que vem estragar dos animes atualmente é o famoso demônio dentro do prota. Mano, se você pegar 70% dos shonens atualmente, o protagonista tem sempre um demônio ou uma entidade dentro dele. Ele pode ser boa ou má. Nos animes antigos como Naruto, Bleach, Dragon Ball ou outro anime qualquer, era algo meio que normal, ou seja, era a fórmula de ouro, que se um anime shonen não trazer para o seu universo, a história tem que ser muito boa e diferenciada, como One Piece não seguiu a fórmula do demônio dentro do prota e sua história foi muito diferenciada e boa, ou seja, até agora é boa porque aquele bagulho não acaba. Então se fosse na geração antiga dos animes, o demônio dentro do prota seria algo meio que normal e bom, mas atualmente é só chato. Tipo, você vai ver um anime novo como Jujutsu Kaisen, já no episódio 2 você vai descobrir que o prota também tem um demônio dentro dele, e você vendo isso, qual vai ser a primeira coisa que vai te vir na cabeça? Isso mesmo, é só mais um anime que é a cara chapada de Naruto, outro anime que seguiu também essa fórmula. Não é que isso seja ruim assim no contexto geral, mas só que a história fica meio sem graça e pouco original, porque se fosse para mim ver esse tipo de gênero, bastava eu voltar a ver os animes antigos. Você pega de 2010 até agora, vai ter uma enxurrada de anime que seguiram essa mesma fórmula. Nanatsu no Taizai, Attack on Titan, Boruto, Black Clover, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, e o único que quase escapou desse clichê, mas nos 45 do segundo tempo usou essa fórmula, é Boku no Hero. Quando Boku no Hero foi lançado e durante a sua exibição, todo mundo já estava ciente que seria o anime que modera de facto o gênero que os animes da nova geração deveriam seguir. Mas quando a obra estava entrando nos seus momentos finais, foi dito que não, dentro do One for All tem outras entidades que servem como mentor e guia pro Midoriya que lhe dão novos poderes. Eu sei que isso de entidade dentro do One for All já foi citado lá na segunda temporada, mas só que aquilo foi dito meio como uma suposição e tá pra algo que não existe. Até o Paul Might já disse que aquilo não passava de uma paranoia ou algo que não deveria ser levado assim muito a sério. O Hirokoshi se viu sem ideia e decidiu virar o caminho e seguir a famosa fórmula clichê. O próximo clichê é o beijo barra declaração depois de 100 capítulos. Eu sei que tem obra que o beijo ou declaração aconteceu bem já no início ou nos primeiros 10 a 30 capítulos, mas se você contar essas obras nos seus dedos, eu sei que ainda vai ter muito dedo sobrando, ou seja, 5% ou menos das obras de romance decidiram não seguir a fórmula de segurar a declaração até todo mundo já ter dropado esse anime. E um bom exemplo disso é o anime de Rent a Girlfriend, ou em português, A Minha Namorada de Aluguel. Mano, o que essa obra sabe guardar o final, sério, não tá escrito. O anime simplesmente vai atingir quase 500 capítulos e ainda só está naquela parte que a prota entra em uma crise existencial se gosta do cara ou não. Às vezes o problema não é guardar a declaração pro final, o que mais irrita é que os dois sabem que se gosta, mas ainda só ficam naquela, os dedos se tocaram, não, me desculpa, foi sem querer. Os caras se esbarraram, não, me desculpa, foi sem querer. E sempre vai ter aquele fanservice do prota encontrar a mina nua em um lugar qualquer e o cara recuar. Mano, se tu já sabe que você gosta dela e ela sabe que te gosta, viu nua é dentro. Voltar pra quê? Ficar com a imagem dela na sua cabeça e depois bater uma? Não tem sentido. Não é que esse clichê seja ruim de todo, mas o que mais irrita é nos fazer de parvo. Se os dois já sabem que se gostam ou já sabem do seu sentimento, é dentro. Agora se um gostasse e outro não, aí sim poderia ter uma questão narrativa que poderia durar 50 capítulos ou ainda mais. E o próximo clichê que vem estragando os animes atualmente é o famoso clichê Naruto e Sasuke, ou seja, o clichê de correr atrás do seu amigo independentemente do que ele fez. Mano, se o cara quer ser mal, deixa o cara ser mal e não passa 50 capítulos só atrás dele, querendo salvar alguém que não quer ser salvo. Eu sei que na maioria dos shonen essa fórmula já não é muito mais usada, ou seja, da mesma forma que em Naruto, mas só que os caras pegaram a fórmula e refizeram de uma forma light. Por exemplo, Jujutsu Kaisen, quando Megumi foi possuído pelo Sukuna, era o momento perfeito para derrotar ele de uma vez que dentro do corpo do Megumi o Sukuna não podia usar os seus poderes a 100%, já que o Megumi não era assim tão compatível quanto o Itadori. E os caras, em vez de derrotar o Sukuna enquanto tem uma brecha, os caras veem com o clichê, não podemos matar ele porque ele é meu amigo, ainda tá vivo aí bem no fundo. Mano, nós já vimos tanto esse clichê que se seu amigo morrer, só vai ser mais uma morte qualquer. Eu não vou deixar uma província inteira morrer através de um cara que tem vontade de morrer em prol dessa mesma pessoa. Mas não, o cara é tão bonzinho que precisa salvar uma pessoa e deixar 100 mil morrer. Ouve lá, paz, por acaso você é Jesus Cristo? Mata o cara e fim de papo. E não é só Jujutsu Kaisen, mas também Tokyo Revenge, que abusou desse clichê até que não dá mais. Boku no Hero, Boruto, Nanatsu no Taizai
e outros animes que certamente vocês vão comentar aqui abaixo. E o próximo clichê é o famoso clichê do prota burro ou tapado. Mano, se você pegar 100% dos animes da nova geração, ou até mesmo também da geração antiga, 99%, se o prota não é um completo idiota, o cara simplesmente é um tapado. Chega a um ponto que a mina já não dá mais indireta, mas sim as próprias diretas. Coisas óbvias, o cara fica cego no momento que ele dá mole pra ele. Até tem obra que você diz, aí sim, esse cara é o GOAT, e sim, esse cara não vai dar mole, como o Solo Leveling. Aí você acha que o menino Sun é o próprio GOAT másculo, mas o cara também é o outro tapado quando o assunto é mina. E nos primeiros episódios o cara lhe pediram um número com uma enfermeira gostosa, mas o cara vê aquilo, ah não, se ele tá me pedindo meu número é pra depois me ligar pra ver se eu tô bem. E não, sua anta, você nunca viu um então do gênero enfermeira? É dentro. Até o menino Sun, podemos passar um pano. O assunto é ser burro e tapado ao mesmo tempo. E pode tirar do pódio o Luffy e o Naruto. Para quem viu todos os filmes de Naruto, sempre tem uma mina que no final fica apaixonada pelo Naruto. E é dentro, com toda certeza. Mas o cara simplesmente vê aquilo, ah não, isso é só uma forma de agradecimento. E com a Hinata, chegou até um ponto que até a Katsuki já sabia que a Hinata estava afim do Naruto. Mas de todo o universo de Naruto, só o próprio Naruto era o único que não sabia que ela gostava dele. Já o Luffy nem tem ofensa à altura para dizer o quanto esse cara é tapado. Na moral mesmo, One Piece pode ter cerca de 500 mulheres ou mais, e 100 ou mais mulheres estão afim do Luffy, mas o cara prefere trocar um pedaço de carne com a carne do pacote completo. Mano, imagina boa te dá mole. É dentro. Por isso, se houver um tapado Awards, certamente o Luffy ou Naruto vai levar o prêmio para casa. Mas o Luffy certamente vai ganhar do Luffy. Que eu duvido você citar um personagem mais tapado que o Luffy, tipo Impossible. E para finalizar com esse nosso vídeo, que pode ser a parte 1 se tiver um bom engajamento, é o clichê de não morrer. Aqui on Titan, a Isobra atualmente a morte perdeu todo o seu valor. Atualmente a morte é algo que você pode entrar e sair de boa. Caso no tal anime tenha morte, aquelas mortes sem sentido, em vez de você ficar triste, simplesmente você fica tipo, what the fuck? Como esse cara morreu? Tipo a morte do Gojo, em vez da maior parte da fandom ficar triste, 90% atacaram o GG por dar uma morte sem sentido no honrado. Mas falando assim, resumidamente, a morte é um conceito que simplesmente já não existe nos animes. Atualmente, os seus mangaka, em vez de seguir um enredo da história de uma forma correta, os caras levam muito em consideração o seu apego emocional no tal personagem. Tipo Sasuke. Tipo Sasuke é um personagem que na lei já estaria morto há muito tempo em Naruto, mas por ser o favorito do Kishi, sempre tem um roteiro aí que faz ele sair da beira da morte e parecer um gênio incomparável. Mas afinal é só um cara que tem o deus do seu universo como aliado. E isso não é só em Naruto. Em quase todas as obras, os seus mangaka criam situações tão burras, mas tão burras, que você já não acredita se tá vendo um Battle Shonen, um anime de fantasia. E mesmo que o cara vai morrer de uma forma que todo mundo vai gostar, depois desse capítulo vai ter uma teoria de como trazer ele de volta, ou pelo menos parte dele. E quando o anime finalmente vai chegar no seu ápice, o famoso arco que o mangaka escreve com caneta em chama, os caras simplesmente esquecem que nesse arco tem que ter morte. Tipo em Naruto, um arco de Pain teve muita morte boa e com significado assim excelente, mas bem no final todo o emotional point foi jogado no lixo com a volta deles. Os mangaka da nova geração, em vez de pegar o erro e transformar em ouro, os caras pegam o erro e reforçam ainda mais ele. Deixa o teu like e